Black Zoom. E aí pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Francisco e hoje nós estamos aqui neste cenário novo, mais bonitinho, e no vídeo de hoje nós iremos falar a respeito de Sword Art Online. Sim, eu sei, eu falei sobre mangá no último vídeo, porém, o vídeo que nós iremos falar a respeito de The Legend of Zelda ainda está sendo preparado. E no momento eu estou focado em eu já tenho alguns assuntos preparados para a gente poder colocar aqui no canal. No vídeo de hoje nós iremos falar a respeito de Sword Art Online, mais especificamente de Sword Art Online 3, que acabou no sábado e já tem coisa planejada para poder continuar essa série, que honestamente ficou muito bom. Partindo direto para o assunto do vídeo, eu acho que vocês já devem ter notado, eu não sei se dá para ver muito bem, eu tô testando essa ideia nova, mas aqui tem um wallpaper de Sword Art Online que eu coloquei aqui de fundo para vocês, além do nosso cenário. Sword Art Online 3 conta uma história completamente diferente, num estilo completamente diferente, porém com o mesmo conceito geral da série original, que se passa em querer colocar as pessoas do mundo real dentro de um mundo virtual. Ele mantém a história geral de Sword Art Online 1 e 2, a história que a gente já conhece, os personagens, etc. Mas ele deu uma repaginada enorme em toda a história. Tipo, muita coisa mudou. Muitos personagens... Como explicar isso melhor? Muito do que a gente tinha visto anteriormente foi substituído para dar um espaço maior para o desenvolvimento da história e dos personagens em si. Sword Art Online 3 se passa logo depois dos acontecimentos da saga da Yuki, que foi a saga de Mother's Rosario, que foi a última saga de Sword Art Online 2, aconteceu o funeral da Yuki, isso foi triste, todos nós concordamos, mas isso se passa também depois do filme, que foi o filme de Original Scale, que se tornou canônico inclusive, esse é um assunto que eu vou abordar melhor num próximo vídeo, mas que tem relação com esse, é o que vem antes, mas enfim. E aí Sword Art Online 3 conta a história do que aconteceu com Kirito logo depois dessa saga. Logo depois da saga de Sword Art Online, logo depois de Sword Art Online 2, do filme, etc., o Kirito arranja um emprego novo, no qual ele tem que testar para RATH, R-A-T-H, uma nova interface, um novo mundo, que é para poder enviar literalmente a sua mente, não apenas o que a gente considera como mente, a nossa consciência no geral. Eles sempre trabalhavam de querer colocar isso no mundo virtual. Aliás, esse é o primeiro jogo, Sword Art Online. Um mundo virtual, da onde as pessoas entram, literalmente colocando a mente delas lá dentro, e aí acabou que eles ficaram presos, etc. Mas, neste caso, eles pegam algo que é chamado de Fluctlight, luz flutuante, eu diria que é assim, que é a sua alma. É literalmente o que eles consideram ser a alma, digitalizada para poder entrar num mundo completamente criado com almas artificiais, etc. Um mundo completamente diferente, com leis diferentes, seres que só existem lá e que são realmente humanos, por assim dizer. Não tem necessariamente como chamar de humano, porque isso não existe, vamos começar por aí. Mas essas Fluctlights artificiais, vulgo as almas artificiais, têm um mundo próprio, que é o Underworld. Nisso Kirito encontra o Yujiro, que é um dos personagens principais desse novo arco. Eles vão atrás da Alice, que é outra das personagens principais desse novo arco. E em meio a tudo isso eles têm diversos problemas com tanto os Cavaleiros da Integridade, que são os vilões principais da primeira saga de Alicization, quanto a Administrator, que é a vilã principal, realmente é quem manda em todo mundo ali. Ela é uma Fluctlight artificial bem atacada, bem batida da cabeça, com umas ideias extremamente loucas.
Mas para não entrar muito no assunto, sem dando muitos spoilers, eu vou deixar essa parte da primeira saga aqui, porque é agora que eu vou realmente começar a falar de spoilers a respeito da série mesmo. Na segunda temporada de Sword Art Online Alicization, vulgo Sword Art Online 3, nós tivemos a parte na qual o Kirito ele fica em coma, porque ele perde a noção de autoimagem, ele não consegue mais demonstrar os sentimentos, se mexer, tanto que ele passa a maior parte da temporada numa cadeira de rodas. E aí, a Asuna e os outros amigos do Kirito que estão no mundo real acompanhando tudo isso que aconteceu, entram no Underworld para poder tentar encontrar com o Kirito e resolver este problema. Por quê? Durante a estadia do Kirito em Underworld, as pessoas que estavam controlando o Underworld foram atacadas pelos Estados Unidos, literalmente, que mandou um exército, uma equipe para poder destruir a Ocean Turtle, que é o local onde eles estavam, no meio do oceano, isolado de tudo e todos, mal tinha internet, e também tomar a tecnologia das Floodlights artificiais, cujo intuito era para ser utilizado como arma. As Floodlights artificiais elas tinham sido feitas com o intuito de criar soldados artificiais sem parar. As pessoas queriam ter esses soldados à sua disposição. E isso foi considerado... A questão de moral a respeito disso foi abordada, que sim, isso é errado, porque de certa forma, são almas, são humanas, e aí a gente não tem o direito de fazer isso. Enfim, mas essa discussão ela foi colocada em segundo plano, apesar de tudo. Principalmente porque depois ela foi completamente esquecida, já que foi completamente negada a ideia de você transformar Floodlights artificiais em soldados. Mas a Asuna tinha entrado lá dentro para poder restaurar a mente do Kirito, porque assim o Kirito poderia levar a Alice, que é uma Floodlight artificial desse mundo, pro altar do fim do mundo, onde ela poderia deslogar e com isso ter a sua alma retirada e colocada dentro de um corpo artificial que seria criado para ela ser tratada como humana, apresentada para todo mundo e etc. O que acontece é que essas inteligências artificiais, elas são de um tipo bem raro, mas é basicamente assim, tem as inteligências artificiais que você programa com todos os dados e a partir dos dados já pré-definidos elas vão se desenvolvendo com o tempo, como a Yui, que é a filha do Kirito, a filha adotiva artificial deles, de Sword Art Online. E nós temos também as bottom-ups, que são as que são criadas de baixo, a base delas, e elas vão se desenvolvendo sozinhas como se fossem seres humanos normais. Uma inteligência artificial que imita a condição humana de aprender as coisas e se desenvolver sozinho. Essa foi a ideia abordada para as Floodlights artificiais, vulgo as almas artificiais. Eu vou chamar assim porque fica mais fácil de falar. Mas, enfim, com todos os acontecimentos da série, inclusive eles terem criado uma ponte entre o mundo humano e o Underworld, que era para as pessoas, para todos os jogadores acabarem entrando, vencerem o exército do Império Humano, que eram os aliados do Kirito, e com isso impedir que a Alice fosse tomada, impedir que a Alice fosse levada para o altar do fim do mundo. Com isso tudo, o Kirito acorda, ele tem a luta contra os vilões principais da série, que eu não vou abordar aqui, porque daí já seria spoiler demais, iria ser muito ruim. Mas o Kirito ele fica lá dentro, preso. Ele ficou lá dentro do Underworld pelo tempo estimado de 200 anos. Pra cabeça dele foram 200 anos. Aí ele sai. A Alice já está no mundo real, porque eles conseguiram mandar a Alice pro mundo real. E Sword Art Online 3 acabou no último episódio com
a reentrada do Kirito, da Asuna e da Alice no Underworld. Os Underworld tinha se desenvolvido ao ponto de literalmente terem naves espaciais lá. E mesmo assim o Kirito, a Asuna e a Alice, eles acabam por literalmente... Eles entram lá, se deparam com um monstro espacial gigante, derrotam esse monstro, provam que com isso eles já estão lá em Underworld, daí a história acaba ali. E fala Kirito retornará no final, dos pós-créditos e etc. O final ficou bem aberto, porque teoricamente falando é para ter uma continuação. A continuação do arco de Alicization não foi criada porque a novel de Sword Art Online acabava ali. Mas aí nós temos o anúncio de 2 novas obras que são relacionadas a Sword Art Online e que vão dar continuidade para o que a gente já conhece. A primeira é Sword Art Online Progression, que é a visão da Asuna sobre a saga de Aincrad. E a segunda, que é a mais importante, porque é realmente uma continuação da história, é o arco que está sendo desenvolvido, que é United Dream. A sinopse inicial desse arco, eu realmente não entendi como que fica essa questão de Underworld, porque eles colocam que é um MMO no qual todos os MMOs já conhecidos foram puxados para lá e a sua conta é destruída se o seu personagem morre. Eles sempre colocam essa questão de sempre tem uma consequência se seu personagem morre no jogo. Só que eles não falam nada a respeito do Underworld, de como que essa questão do final de Sword Art Online 3 fica, de como tudo acaba realmente. Não, mas eles deixam claro que tem essa ponta em aberto do Underworld, que eles têm que fechar, que eles têm que explicar o que acontece depois, mas não tem nada confirmado. Acaba simplesmente ali, eles no espaço e 200 anos depois do que se passa da história de Sword Art Online 3, que foi toda no submundo, vulgo Underworld. Eu acho essa série maravilhosa, confesso, mas esse final eu fiquei meio... E agora, o que eu faço? Eu vou ficar aqui esperando, tipo, tem cara de que vai continuar e não vai continuar, mas vai continuar de alguma forma depois no futuro e não explicaram como. Porém, a notícia da continuação de Sword Art Online já foi algo que já me deixa um pouco mais animado, porque eles revitalizaram a série com essa terceira temporada, com essa terceira e quarta temporada, porque foi dividida em 2 partes. Mas não tem nada necessariamente confirmado ainda. O que confirmaram foi a respeito do nome, United Ring, que é uma história nova, completamente original, não tem nada a ver com a novel original de Sword Art Online. Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do cenário novo, ficou muito bonito, na minha humilde opinião. Tá bonitinho, com essa mesinha nova, essa faixinha aqui em cima, que a gente colocou pra poder dar uma bordinha. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deem like, comentem, favoritem e de preferência também se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito. Apertem o sininho. Por hoje é só. Valeu, falou!